Conhecimento é poder, cara. Conhecimento é poder. O conhecimento ficou preso na mão de pessoas que, enfim, né, tinham outras intenções com a humanidade. Oi, pessoal. Hoje eu tô querendo trocar uma ideia com vocês sobre o conhecimento. O conhecimento e a educação, ele é capaz de construir sujeitos, de construir sociedades inteiras. Hoje é uma ideia rápida, tá? Não vou ficar me alongando muito, mas basicamente esse cara aqui, ó, é o Nicolau. Uma rápida pausa para explicar quem era Nicolau. Basicamente, Nicolau comprovou com seus escritos e cálculos sinistros, que realmente eu não sou da física para explicar para vocês, e comprovou que a Terra não era o centro do universo. Uma teoria, inclusive, defendida pela igreja daquela época. Caso vocês não saibam, a política, a religião e os estudos estavam todos unidos com a igreja católica naquela época. E Nicolau falou uma heresia dessas. Vocês podem imaginar o que aconteceu com ele. Pois é, burn! E eu só falei sobre isso para vocês entenderem o quanto o conhecimento é importante, a ponto de literalmente queimarem ele, para não desvirtuar das ideias dominantes daquela época e tirar o poder da mão de certas pessoas. E algumas pessoas não ficaram muito felizes, porque o conhecimento, quando você detém o conhecimento para determinadas pessoas, você exerce um poder sobre elas. A mesma coisa acontece e aconteceu nas nossas sociedades. A mesma coisa acontece. Eu me lembro de quando eu tava estudando, né, na escola, assim. Primeiro que, assim, a história do Brasil, como conta na escola, é muito chata. Eu achava chata, pelo menos. E depois, quando eu fui pesquisar as coisas que realmente aconteceram no Brasil e as lutas quilombolas e tal, o que realmente aconteceu pra abolição aconteceu, eu fiquei tipo assim, caraca, cara, aconteceu muita treta, fia, muita treta, e eu só aprendi rapidamente sobre zumbi. Só um minutinho. Fiquei um tempão estudando sobre as famílias europeias e depois como Portugal veio pro Brasil e descobriu, depois eu fui entender que não descobriu nada. Eles já estavam pesquisando o Brasil, ó, já estavam de olho aqui nas nossas terras há muito tempo. Enfim, né? Eu fui estudando e fui vendo que a história não era muito bem assim, entendeu? A história não era muito assim como estavam me contando. Depois, na faculdade, eu comecei a questionar essa questão do conhecimento e do poder. O conhecimento, ele é uma parada que também usam para exercer poder sobre nós e para difundir determinado conhecimento sobre uma sociedade, sobre pessoas específicas, porque eu não sei vocês, mas eu ficava muito mal de ver no meu caderninho da escola. Tem até uma pintura famosa que eu vou até botar aqui, que é o cara deitado numa rede, um monte de gente negra carregando ele. Ele, tipo assim, com um negocinho assim na boca, tranquilão, tomando sol. Vale lembrar, pessoal, que sim, eles estavam retratando a realidade daquela época. Mas, poxa, não podia mostrar outros tipos de coisa também junto com essas? E caso alguém ache que não tem nada a ver com isso que eu tô falando, a omissão, ela também faz parte da manipulação. Vamos continuar o vídeo. Pô, eu me sentia mal pra caraca, gente. Na moral. Não colocavam uma foto de uma pessoa negra, tipo assim, braba. Tipo Teresa de Benguela, tá ligado? Tipo assim, lutando com geral. Tipo assim, ó, não vou escravizar mais minha família não sei o quê. Pô, ninguém contava isso pra gente, cara. Ninguém contou isso pra mim, pelo menos. Pra mim, não me contaram. Fui descobrir isso, ó, bem depois, fazendo meu TCC, que eu fui descobrindo histórias de outros lutadores quilombolas, de outras figuras quilombolas. Mas não, o que falam pra gente mesmo é Princesa Isabel e Dom Pedro e, enfim, né, gente, histórias da Europa. Não falam muito também sobre as histórias dos indígenas que já estavam aqui, inclusive, não contam a história dos indígenas pra gente, deveriam. O conhecimento, ele é usado pra exercer poder sobre a gente. O fato de eu me sentir mal, obviamente, não tinha muitas representatividades positivas, não tinham na minha época, eu tô me sentindo um pouco velha falando isso, mas na minha época não tinham figuras positivas de pessoas negras, figuras de pessoas que lutaram pelas suas famílias. Ninguém falou pra mim sobre Luiz Gama. Ninguém falou pra mim. Fui descobrir isso, ó, bem depois já. Bem depois. Toma cuidado. E o Luiz Gama foi um cara sensacional, cara inteligente pra caraca. Tem até um filme dele, gente, recomendo que vejam, é muito bonito. Toda vez que eu vejo eu choro pra caraca. Eu convido você, pessoa negra, que tá com problema de autoestima, ou de alguma forma se interesse
por questões raciais, pesquise sobre figuras positivas de pessoas negras, pesquisem referências positivas e de luta e de força de pessoas negras e falem para as pessoas, divulguem esse tipo de conhecimento para a gente poder minimamente se ajudar nesse momento em que a gente vive, que a gente está podendo falar coisas, que a gente está tendo muita informação, que a gente consegue entrar no computador, abrir um celular e ter informação na palma da nossa mão, ao invés de... Porque, obviamente, sempre encontra uma forma da gente se alienar. Eu, por exemplo, quando entro no TikTok ou no Instagram, inclusive, se você não me segue lá, aqui embaixo na descrição vai ter o meu link das minhas redes sociais. Eu mesma, quando entro nessas redes sociais, se eu não tomar cuidado, eu fico horas vendo um monte de coisinha nada a ver. Tudo bem você ter um pouco de lazer, mas assim, se você não tomar cuidado, você fica horas e horas e horas. E não é maneiro isso, gente. Não é legal. É bom a gente usar esses tipos de plataformas para poder aprender, para poder ter mais conhecimento sobre as nossas próprias vidas, sobre a nossa própria cultura, sobre o lugar onde a gente foi formado, porque o ser humano, ele é um ser psicossocial, sabe? Histórico-social. É isso que o ser humano é. Biopsíquico, histórico, social. Toda forma como você é construído, toda forma como você vê o mundo, tá atrelada às suas experiências culturais, sociais. A psicanálise trabalha muito com o conceito de significantes, que são formados a partir de uma cultura. Os significantes, eles são formados culturalmente. O que a gente chama de celular, blusa, ou preto, negro, ou bonito, feio, vem atrelado junto com uma imagem. O nosso imaginário social, ele é construído a partir dos significantes, a partir da nossa cultura, a partir daquilo que a gente vê, a partir das representações que passam pra gente ao longo da nossa vida. E a partir disso, o nosso inconsciente vai sendo moldado. Eu fico me perguntando, quais são os efeitos psicossociais do racismo? O que o racismo tem feito com a população negra? A gente precisa tomar cuidado, a gente precisa começar a perceber o que a gente está repetindo, não só nas nossas coletividades, não só nos nossos meios sociais, mas também com aquilo que a gente está repetindo dentro da gente. O que você tem falado para si mesmo? Se você reparar bem, a gente, na nossa mente, a forma como nós falamos com nós mesmos, a gente nunca falaria com uma pessoa que a gente ama. Então, por que a gente fala isso? Por que a gente fala determinadas coisas pra gente? Você falaria isso se fosse uma pessoa que você ama? Você falaria isso pro seu filho, pra sua mãe, pro teu pai? Então, eu acho que a gente pode também olhar pra dentro e ver a forma como nós falamos com nós mesmos. E eu fico muito mais comigo do que com outras pessoas, né? E eu comecei a reparar a forma como eu falava comigo. E é bom a gente prestar atenção nisso, porque senão a gente repete aquilo que a sociedade faz com a gente mesma. A gente não tem muito controle do que a sociedade vai se tornar, do que ela pode ser. Mas a gente tem controle daquilo que a gente vai fazer, tanto com aquilo que a gente já sofreu na vida, tanto com a forma como você se sente em determinadas situações. Você tem o controle de como você vai interpretar ou reagir nesse ambiente. Você escolhe estar em determinados lugares. Você pode escolher alimentar ou não determinados pensamentos. Você pode escolher isso. O que você tem feito? Você tem escolhido algo que vai construir? O que você quer construir pra você? Qual é a realidade que você deseja ter na sua vida? Poxa, Mariane, eu queria que o mundo fosse menos racista. O que você vai fazer a partir disso? Você pode ter conhecimento, você pode não se tratar como a sociedade trata você, você pode cuidar de você. Isso você tem controle. Se mais pra frente você tiver o desejo de mudar a sociedade de uma outra forma, seja, enfim, através da arte, através do conhecimento, através da sua profissão, show, isso é maravilhoso. Mas tudo começa numa descolonização mental. Eles colonizaram não só um espaço geográfico, eles colonizaram pessoas, comercializaram pessoas. E hoje a gente, infelizmente, vive consequências disso. E se você tem um pouquinho de oportunidade de fazer diferente, tanto com você quanto no ambiente que você vive, faça. Muitas das vezes vai ser complicado. Eu mesmo escrevendo meu TCC, muitas das vezes eu parava um pouco para poder absorver aquilo que eu estava estudando, porque era um tema denso, era um tema complicado, era um tema que tinha que passar por um histórico ali social bem violento, mas que espero que de alguma forma, pelo menos para mim, o meu TCC foi muito libertador, porque ele construiu um conhecimento não só acadêmico, mas
construir um conhecimento acerca de mim mesma e da minha autoimagem, e a olhar verdadeiramente o contexto social do qual eu vim. É isso, pessoal. Busquem conhecimento, cuidem da saúde mental de vocês. Um beijo da Mari.